Conversa de redação desta sexta-feira, 28 de outubro de 2022, reta final da campanha eleitoral do segundo turno nessas eleições de 2022. Para debater os principais temas aqui comigo, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e também Malco Camargos. E por falar em reta final de eleições, é sobre essa reta final que a gente começa falando. Lula e Bolsonaro concentram as atividades no Sudeste. Afinal, hoje tem inclusive um debate, na TV Globo, nesse último dia de possibilidade de campanha. E Minas, Eduardo Costa, terá um policiamento reforçado nas festas de comemoração no próximo domingo. Chegou. Ou melhor, está chegando. Bom dia. Está chegando a hora. Eu dou bom dia para todo mundo. Concordo muito com a Polícia Militar, com esse cuidado que está tendo. Vai ser necessário, sim. E acho que o grande detalhe hoje para os dois debatedores é descansar durante o dia. Porque não são garotos, né? São garotos, são pessoas idosas, especialmente o Lula, que emplacou 7-7 ontem, né? E eles vão ter que estar bem. O Lula, por exemplo, está bem para poder, emocionalmente, se sair melhor. Eu acho que mesmo quem mais ama Bolsonaro e odeia Lula, concorda comigo que o Bolsonaro não dá conta da empatia e que perdoe o termo, porque é um termo usado no melhor sentido, da malandragem do Lula no debate. O Lula é muito mais forte, certo, Júlio? Certo. Só que o Lula apanhou no debate da Band, porque estava, talvez, cansado, disperso. Então, o primeiro desafio para o Lula hoje, administrar o tempo, sabe? Para não deixar 7 minutos, porque o debate deve ser do mesmo modelo, né? Não deixar 7 minutos para o outro. Realmente eu não sei o modelo, tem que dar uma pesquisada, mas da Globo geralmente é um pouquinho diferente do da Band. Vai ser o tempo praticamente livre para todos eles, em todos os blocos. Essa sacada é maravilhosa, tem que ser assim mesmo. Então, administrar o tempo, o Lula seguramente vai pegar na pandemia, e com razão, e nesse palavreado nada convencional do Bolsonaro, que, por sua vez, já avisou que vai levar o Moro, vai bater demais na corrupção, tá certo, vai falar de censura da Jovem Pan, também tá certo, e dessa questão das inserções. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar, Eduardo, sobre o debate. Você acha que pode mudar alguma coisa? Pode. O debate de hoje pode mudar o voto do eleitor? Eu ia falar disso agora. Eu acho que, primeiro, vai ser a maior audiência de debate da história recente da democracia brasileira desde 1989. Pode escrever isso aí. Vai ser a maior audiência, vai ter uma repercussão danada, todo mundo vai ver, o Brasil inteiro vai ver. E outra coisa, tem um amigo meu chamado Júnior Moreira Rezende, que estava ali manuseando os dados da UOL, e um comparativo da UOL. Um agregador de pesquisa. Agregador de pesquisas. Senhoras e senhores, o UOL juntou 20 pesquisas, 20, e chegou à seguinte conclusão. Fala aí, Júnior. O UOL está dando, estou esperando carregar aqui, 47-45. Lula com 47, Bolsonaro com 45, tem muito próximo. Tem um outro agregador, inclusive o nosso Rômulo Ávila, que acabou de me mandar aqui, Eduardo, que é do Estadão. Mostra Lula com 53, Bolsonaro com 47, um pouquinho mais de distância. Mas do UOL é praticamente empate técnico. Agora, com base no agregador do UOL, que é do Grupo Folha de São Paulo, a eleição vai para decisão no domingo, gente. E isso significa muito, considerando que amanhã já não tem programa eleitoral gratuito mais, Júnior. Amanhã já não tem espaço para você retrucar. Então, dependendo de uma fala maldita lá hoje, dependendo de um golpe bem aplicado, pode sim decidir a eleição. Eu acho que esse debate hoje é o mais importante da história recente da democracia brasileira. Rita Mundim, e para você, como é que você vê essa reta final, esse finalzinho, uma campanha muito pesada, mas que chegou ao fim? Bom dia. Bom dia. Júnior, ontem eu assisti o debate da Globo entre o Tarcísio e o Haddad. Eu acredito que o formato vai ser o mesmo. Foram 4 blocos. No primeiro e no terceiro, os blocos foram abertos. Cada um falou o tema que queria. E no segundo e no quarto, você tinha um painel onde o candidato escolhia o tema sobre o qual eles iriam conversar. E aí a ordem, claro, de quem começa foi sorteada. E foi um debate muito interessante e muito interativo. Mas, enfim, voltando aqui, acredito, assim como o Eduardo, e acredito aí no UOL, está pau a pau, é voto a voto. E a eleição pode, sim, ser decidida nesse debate. E acho que hoje nós vamos ter uma concentração no econômico. Por quê? A economia, ontem, o Lula tentou criar um fato novo, que é aquela... Ele está copiando, o roteiro. Quando ele ganhou a primeira vez, ele colocou o Zé Alencar de vice, que era o Capital e Trabalho. Dessa vez ele botou o Alckmin, PT e PSDB, mesma coisa. E fez aquela carta,
a carta aos brasileiros que ele mandou para a Fiesp, para a FIENG, para a Bolsa de Valores, e teve uma repercussão muito favorável a eles naquela época, porque era uma carta que tratava de tranquilizar a economia, tratava de tranquilizar o cidadão em relação ao programa econômico, porque tinha muito medo de sequestro de poupança, um monte de coisa, porque a situação do Brasil era muito pior do que a que nós estamos vivendo hoje. Aliás, hoje nós estamos numa joia lapidada. Então, eu acho que o debate hoje vai ser decidido na economia. E a carta do Lula ontem, quando ela foi divulgada, o mercado ainda estava operando. No primeiro momento, saiu uma manchete, assim, que a gente fica em tempo real, né? Olhando os fornecedores de conteúdo. E aí saiu uma manchete: Lula divulga carta prometendo responsabilidade fiscal. A Bolsa subiu, bateu quase 3%, o dólar aprofundou a queda. Mas quando a carta foi divulgada, foi um engromation, não tinha nada de novo, pelo contrário. Tinham coisas preocupantes nessa carta, como uma nova legislação trabalhista, o uso da Petrobras e do BNDES para induzir crescimento econômico, a criação de, no mínimo, mais 5 ministérios. Aí o mercado corrigiu. A Bolsa, que chegou a subir quase 3, fechou com 1,6. E se continuasse o pregão, ela poderia até zerar a alta. E as ações da Petrobras, no aftermarket, que é o mercado que acontece depois que o pregão tradicional fecha, caíram. Então, eu acho que hoje o calcanhar de Aquiles do Lula é o segredo da economia. E o Bolsonaro não tem segredo nenhum. Então, ele pode falar dos números que estão sendo divulgados, do desemprego, da Receita Federal batendo recorde, do superávit fiscal. Então, eu acho que hoje o centro do debate vai ser o Bolsonaro mostrar para a população as entregas efetivas que o governo dele está fazendo com pandemia e guerra, e o Lula tentar colocar na mesa o mínimo de programa econômico que até agora ele se nega a colocar. Paulo Camargos, duas questões aí então. Primeiro, os agregadores mostrando uma distância muito curta, e essa questão do debate. Tanto Eduardo quanto Rita falaram da comunicação, né? Como é que essa comunicação deve ser feita para que o candidato consiga reverter algum voto ou buscar algum indeciso. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Os agregadores mostram uma disputa dura, mas mostram também uma estabilidade das preferências dos eleitores no segundo turno. As campanhas não conseguiram mudar as preferências, ou seja, o chamado vira-voto não aconteceu. Lula começou na frente e ficou na frente durante todo o segundo turno até hoje à noite. Hoje à noite, então, é um marco. É um dia que pode acontecer um deslize, mas esse deslize ele é muito mais importante para a candidatura do Bolsonaro do que de Lula. Em outras palavras, Lula basta empatar o debate, porque está na frente no momento e chegará na frente no dia 30. Agora, Bolsonaro não. Bolsonaro tem que ter um desempenho acima da média para que ele tire votos do Lula e possa alcançar a liderança. Rita queria muito que o debate fosse sobre economia. A economia é um dos temas que está debatido lá, mas também será a pandemia, também será a liberdade, também será a empatia em relação à população, também será a política cultural, o meio ambiente e tudo mais que o governo federal deve cuidar. Certamente é um debate importante que deve ter muita audiência, que pode sim impactar o resultado de domingo. Mas não quer dizer que isso vai acontecer, porque se seguir a mesma tônica que aconteceu do segundo turno, do início até hoje, o resultado é o mesmo. Cada um com o seu quinhão de eleitor que tem resistido aos enfrentamentos, a toda a discussão na mídia, é o que tem dito cada uma das campanhas até o momento. Ricardo Kertzmann, pós-urnas, ou melhor, ainda não, né? Mas domingo será pós-urnas, mas pós-campanha eleitoral, como é que você está vendo essa reta final, esse finalzinho aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos. Júnior, eu queria te pedir licença para poder ir um pouco na contramão dos meus amigos. Eu não queria comentar propriamente o assunto, mas eu queria deixar mais um recado, sabe, para o nosso ouvinte, para o nosso amigo internauta. Segunda-feira, pessoal, vença quem vencer, a maioria absoluta do país vai estar do lado contrário, vai estar do lado perdedor. Se a gente somar os votos contrários, né, mais os votos nulos, brancos e quem não votou, a maioria dos brasileiros não terá apoiado o candidato vencedor. E sabe, na verdade, é para isso que eu gostaria de tentar chamar a atenção de todo mundo, chamar a atenção de todos vocês, porque eu queria deixar a seguinte reflexão:
como que a gente vai viver a nossa vida a partir de segunda-feira com esse formato de país? A gente vai continuar brigando e guerreando contra todo mundo que não pensa igual a gente? A gente vai continuar, sabe, nos separando dos amigos queridos, da família? A gente vai continuar nesse clima bobo de confronto entre nós mesmos? Pessoal, políticos, e eu vou generalizar assim, políticos, eles escolhem ser políticos. Esse pessoal, e eu vou falar especificamente do Lula e Bolsonaro, eles não têm vida, eles não têm amigos, eles não têm churrascos, eles não têm festas, eles não têm jogo de futebol, eles não têm nada. Eles escolheram viver em suas bolhas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Mas nós não. A gente tem amigos de décadas, a gente tem família, a gente tem churrasco, a gente tem a pelada no domingo. Caramba, a gente tem colegas de trabalho, a gente tem vizinho. E a gente precisa retomar as nossas vidas como a gente tinha antes. Não faz sentido deixar de viver por causa das brigas, por causa das mentiras, por causa das ofensas que esse pessoal troca entre si e acaba contaminando a gente. Não faz sentido a gente viver com medos bobos, medo de que o Brasil vai virar Venezuela, que bobagem, que o Brasil vai virar uma ditadura, que a Amazônia vai pegar fogo, medo de fechar a igreja, templo. Gente, isso é mentira, isso é bobagem. No domingo, votem quem vocês quiserem, votem no Lula, votem no Bolsonaro, ou não votem, mas permitam que o próximo, que o amigo de vocês faça a escolha que quiser, do jeito que ele quiser. E na segunda-feira, minha turma, isso é que é o mais importante, vamos voltar a ser quem nós éramos meses atrás. Vamos escolher viver as nossas próprias vidas e não as vidas dos políticos. Vamos escolher viver no nosso mundo real e não nos grupos de WhatsApp. Porque na hora do aperto, pessoal, na hora da encrenca, não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro, ninguém neles não vão estender a mão para a gente. Quem vai estender a mão para a gente, como sempre estendeu, Eduardo, é o nosso vizinho, é a nossa família, são os nossos amigos. Esses mesmos que hoje a gente está ofendendo, a gente está brigando, por causa de políticos que nem imaginam que a gente existe. Pessoal, no domingo, votem em paz, votem quem vocês quiserem, faça, a minha opinião, faça a menos pior das escolhas, porque as duas são muito ruins, mas principalmente respeite o direito do outro pensar diferente. Por favor, bom voto para todo mundo. Juninho, tradução na linguagem do WhatsApp desse belo discurso, adorável, mas bacana discurso do... Assina embaixo. Assina embaixo e permito-me, peço licença a ele, para traduzir na linguagem do WhatsApp. Se você quer arrumar a desculpa da política para brigar com aquele cunhado chato que te explora, você só tem hoje, amanhã e depois, viu? Du e Júnior, só para terminar, sabe o que eu mais quero? Vê do qual que ele gosta e fala que você é outro. Pelo menos dinheiro emprestado você não vai Sabe passar. o que eu mais quero? Eu quero um bando de amigo meu que eu gosto pra caramba de volta pra mim. É isso que eu quero. Eles foram sequestrados, mas eu quero vocês todos de volta. Pessoal, antes...